Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai implementar aqui o padrão state na prática, beleza? E daí a gente vai fazer a mesma coisa que eu te falei na teoria lá, que a gente vai utilizar um exemplo de um pedido de um e-commerce e aí baseado no estado desse pedido a gente faz algumas ações diferentes aqui. Deixa eu te mostrar, eu fiz uns diagramas aqui só para você entender, ó. No behavioral state. Daí eu tenho o diagrama que você viu na parte teórica e eu tenho outro diagrama que é o que eu criei baseado nesse, com o que a gente vai fazer nessa aula aqui. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um pedido de um e-commerce e a gente vai ter estados para esse pedido. Então eu coloquei os estados aprovado, que seria pagamento aprovado, pendente, que seria pagamento pendente, e recusado para pagamento recusado. Beleza? E daí a gente vai seguir esse diagrama aqui inteiro aqui. E esse diagrama já está na pasta lá no repositório. Se você quiser pegar ele e tentar seguir, porque eu não vou deixar ele aberto aqui na tela aqui pra gente, ó, porque fica até difícil aqui para eu digitar o código, aparecer aqui e tudo aqui certinho, beleza? Então, se você quiser ir lá no repositório, tá aí no link aí, tá aí na descrição. Você pode ir lá, entrar na pastinha que chama diagramas do padrão de projetos state, diagramas, é o state 2 que a gente vai seguir aqui. Beleza? Dito isso, eu vou mover isso aqui, ó. Vou abrir essa pasta aqui. Vou abrir essa imagem. E ela já abriu aqui, ó, no outro monitor. Eu vou deixar ela aqui no outro monitor para eu acompanhar ela aqui. Beleza? E daí eu não vou deixar ela aberta aqui na tela aqui para você ver. Então, agora a gente pode começar com isso aqui. Então, para isso, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar a classe inicial, que vai ser o pedido aqui. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pasta shopping order barra shopping order.ts. Então o que isso faz? Isso cria uma pasta que chama shopping order, aí barra o arquivo shopping order.ts. Deixa eu só te mostrar aqui, isso aqui que aconteceu. Beleza? Então aí essa classe que a gente vai criar. Então export class shopping order. Essa shopping order, ela depende de classes do seu estado, só que eu não tenho essa interface ainda. Então a gente vai ter que parar no meio da criação dessa classe aqui para criar a interface aqui, que vai ser essa interface aqui no caso. A gente vai ter que parar aqui no meio da criação dela para criar ela aqui. É logo no comecinho aqui, ó, private state shopping. Isso aqui que a gente precisa criar, ó, shopping order state igual a alguma coisa qualquer aqui. Beleza? Então a gente precisa primeiro criar essa interface e depois saber que valor que a gente vai colocar aqui. Eu vou fazer da seguinte maneira. Uma order, e nesse caso em específico, eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso colocar um valor padrão para toda vez que eu instanciar essa classe de shopping order, que seria o pedido, eu já tenho um estado inicial padrão. Ou eu posso colocar isso aqui assim, ó, com essa interrogação, falando que isso aqui pode ser ou um estado ou undefined. Eu não gosto muito de fazer isso, porque senão toda vez que eu for usar isso aqui, eu vou ter que checar se isso é undefined ou é um estado. E aí, eu prefiro fazer um estado padrão. Então, a gente vai ter que criar esse estado padrão também. Mas vamos começar criando a interface aqui, depois a gente move para o estado. Então, shopping order state.ts, beleza? Export interface shopping order state. Essa interface, deixa eu te mostrar aqui, essa interface é essa interface aqui. Então a gente precisa de getName, approve payment, reject payment, wait payment e ship order. Por que esses métodos estão aqui? Porque todos esses métodos, todos não, né? Só o ship order aqui depende dos estados. Então depende do estado que eu tiver. Dependendo do estado que eu tiver, eu vou executar uma ação ou não, no caso aqui. E esse aqui, ó, approve, reject e wait, vai simplesmente trocar os estados. Então, se eu chamo approve, aqui eu não faço nada, mas se eu chamo reject, eu vou para pagamento rejeitado. Se eu chamo wait, eu vou para pagamento pendente, beleza? E se eu chamo ship order, aqui no order approved, eu vou enviar o pedido para o cliente. Se eu chamo ship order em pagamento pendente, eu não posso enviar, porque o pagamento vai estar pendente. Beleza? Então, é basicamente condicionais que a gente está fazendo aqui, só que a gente vai utilizar polimorfismo para isso.
Beleza? Então deixa eu acabei minimizando a imagem aqui, deixa eu abrir ela de novo, beleza? Agora a gente pode criar. Na interface eu vou ter getName, que retorna uma string, eu vou ter approve payment, para aprovar o pagamento, isso não retorna nada. Eu vou duplicar isso aqui, vou colocar reject payment, e wait payment. E eu vou ter o ship order, que não retorna nada aqui no caso. Beleza, feito aqui, o que a gente pode fazer agora é começar a mexer aqui na order. Só que lembra que eu te falei, ou eu poderia colocar isso aqui como undefined inicialmente, ou com um valor. E eu quero colocar um valor aqui, eu quero iniciar essa order com isso daqui, ó. Toda vez que eu criar um pedido, eu vou criar ele com pagamento pendente inicialmente. Depois a gente muda. Mesmo que o cliente pague com cartão de crédito, por exemplo, eu vou, pelo menos na parte inicial, na hora que iniciar, eu inicio com pagamento pendente, depois eu já troco para aprovado ou recusado ou qualquer outra coisa. Beleza, então vamos fazer isso aqui. Então eu vou precisar de uma classe, new order pending, aqui no caso, pending, beleza? E nesse order pending, eu preciso do objeto do pedido aqui. Por que eu preciso do objeto do pedido dentro de um estado? No livro eles falam que você pode ou não passar via parâmetro ou via construtor dados do pedido para dentro do estado. Por quê? Porque às vezes o estado precisa manipular o pedido. No meu caso, o estado vai manipular o pedido, porque você lembra que eu tenho aqui, ó, os métodos approve payment, reject payment e wait payment. Eu tenho esses métodos daqui e eu tenho esses métodos daqui também, no caso. Toda vez que eu chamar em qualquer estado, por exemplo, reject payment, daqui eu vou mudar o estado. Então eu vou mudar o estado da order. Então eu preciso ter essa order aqui, beleza? Eu preciso ter uma order aqui dentro, aqui no caso, para eu mudar o estado dela mesmo aqui, beleza? Então daqui eu chamo, por exemplo, o set payment aqui no caso e troco o set state, desculpa, e troco o estado para outro estado qualquer. Por isso que eu vou ter que passar aqui, ó, o this. O this vai ser o objeto da order mesmo que vai ir para dentro de todos os estados que eu tiver aqui. Então aqui no caso, ó, a gente pode começar criando um order pending, que é o nosso primeiro estado que implementa essa interface aqui, ó. Então o nosso estado, ele vai ser assim, ó, export class order pending implements shopping state, beleza? E daí, se ele implementa essa interface, ele precisa ter todos esses métodos aqui. Só que ele precisa de outras coisas também. Ele precisa de um private name. Você poderia receber isso num construtor, por exemplo. Aqui eu vou colocar só um private name, que é order pending. Beleza? Porque eu já sei o nome aqui, eu não preciso de trocar isso no construtor, mas no construtor eu vou ter que receber uma order. Esse order aqui vai ser uma shopping order, beleza? Então agora eu já tenho algumas coisas aqui, eu já posso dar concluir os métodos, ó. Então isso retorna this.name, isso aqui approve payment. Até então a gente não tem uma classe de order approved, então a gente não vai usar isso ainda. Nem order, nem reject payment e nem wait payment. Esse aqui a gente já tem, que é o que a gente está criando agora. Deixa eu te mostrar aqui, já a gente resolve isso aqui. Pera aí. Concluir isso aqui. Ó, se eu chamar o wait payment e o estado da minha classe for order pending, quer dizer que eu não posso mover de novo para o estado order pending, que é basicamente eu falar, espero o pagamento. Order pending é o mesmo estado aqui no caso. Então o que eu vou falar aqui? Eu vou falar console.log não, o pedido já está no estado pagamento pendente. Beleza? Vou deixar assim aqui. E daí assim eu vou ter vários outros estados aqui, como a order approved
e order rejected, beleza? E daí em todos esses estados eu vou ter essas coisas assim, como eu fiz aqui, beleza? Isso que vai evitar que a gente tenha condicionais dentro do nosso programa, porque dependendo do estado, cada método vai fazer uma coisa diferente, beleza? Mas vamos continuar aqui, ó. Então, continuando aqui, se você perceber, eu coloquei aqui dentro, ó, vários métodos: getState, setState na order aqui, getStateName, approvePayment, rejectPayment, waitPayment e shipOrder, beleza? Vamos concluir esses métodos, eu vou te explicando cada um deles aqui. O getState, você poderia criar isso aqui como getter normal de JavaScript, TypeScript. Eu vou criar getter tradicional aqui no caso, só para ficar parecido com outras linguagens de programação. Então, getState aqui, isso aqui vai me retornar um shopping order state, que vai ser return this.state. O setState, ele vai receber um state, que vai ser um shopping order state, no caso aqui, não vai retornar nada e vai falar this.state, ou seja, vai só mudar o estado, igual a state, beleza. Então, getter e setter aqui, tranquilo. Isso aqui eu não importei ainda, vamos importar, tá importado aqui em cima. Agora eu preciso do getStateName. Isso aqui eu só tô criando para ter um método diferente aqui, ó. Se você observar, deixa eu te mostrar. Para ter um método diferente aqui dos métodos dos estados aqui, ó. Eu tenho getStateName e aqui no state chama getName. Eu posso ter qualquer tipo de método que não precisa ser um para um no caso aqui, porque eu resolvi criar esse método aqui porque approvePayment ficou igual em todos aqui, ó. Então pode dar a entender que em todos os meus estados eu preciso ter os mesmos métodos do meu contexto, e não é o caso, beleza? Por isso que eu criei esse método. E a gente pode utilizar ele também, se a gente quiser. Beleza, então feito aqui, getStateName, ele vai retornar uma string e vai usar o estado. Então, return this.state.getName, beleza? Você vê que não é um para um aqui. Eu estou chamando de um método do meu contexto, eu chamo um outro método com outro nome do meu estado. Porque os de baixo aqui, que a gente vai utilizar, ó, agora vai ficar quase que um para um, métodos com nomes iguais. Por isso que eu quis criar esse aqui. Beleza? Então, approvePayment, isso é da order mesmo aqui no caso, isso não retorna nada. Eu vou falar this.state.approvePayment. Beleza? Reject e wait. Então, eu preciso de reject e wait. E eu preciso do ship order. This.state.shipOrder, beleza? Todos esses métodos tá um para um, por quê? Porque eles dependem do estado. Então, dependendo do estado que eu tiver, eu não posso executar ship order. Se o pagamento for recusado, eu não posso enviar o pedido para o cliente. Beleza? Então, por isso que a gente tem isso. Agora, esses aqui são basicamente para mudar o estado da classe aqui, no caso, dessa classe aqui de contexto. Então, como eu estou passando o contexto para dentro do estado, o estado tem acesso ao objeto que eu estou mexendo aqui, que é o meu contexto. Beleza? Então, eu tenho o order pending aqui, no caso. Quando eu chamar, por exemplo, approvePayment, o que eu quero fazer aqui é o seguinte: this.order, que é o meu contexto, no caso. Lembra que eu estou passando this aqui, é essa order. Essa order aqui vai ter um setState new order approved. Essa classe ainda não existe, eu tenho que passar order para dentro dela, que é a mesma coisa que eu fiz aqui inicialmente, só que aqui eu estou passando o próprio objeto que eu estou criando, que é o shopping order. Aqui eu vou passar para cá, eu vou passar para os outros estados esse objeto mesmo aqui que eu estou passando aqui. Só que aqui ele está dentro desse campo order aqui, beleza? Então aqui eu vou passar a order para cá. Só que essa classe ainda não existe, então vai ser um outro estado. Então vamos lá, eu vou duplicar isso aqui, ó. Vou só renomear. Vou chamar de approved. Beleza? E aqui a gente pode mudar o pending para approved. Beleza? Feito aqui. Aqui, ó,
nesse caso em específico, olha que estranho. Nesse order pending, quando eu chamar approve payment, eu vou chamar essa classe que eu acabei de criar, order approved. Acabei de importar ela aqui. Beleza, então eu vou falar para minha order, muda o seu estado para pagamento aprovado. Só que se eu tiver nesse estado e eu chamar wait payment, eu não posso fazer isso, porque já vai ser esse estado aqui mesmo. Então eu vou só exibir uma mensagem, dar um erro, qualquer coisa que eu quiser. De cá vai ser o contrário disso. Então de cá vai ser o seguinte, nesse local eu não posso fazer isso, eu posso trocar isso aqui, ó. Esses dois métodos aqui, eu posso trocar eles de lugar. Aqui, ó, o pedido já está no estado pagamento aprovado, aqui no caso, porque é order approved que a gente está criando. E aqui a gente muda para wait payment, order pending, beleza? Você vê que um método é o inverso do outro, só que a gente tem 3 casos aqui no caso, né? Então aqui a gente precisa agora também de fazer isso aqui, ó. Se daqui de order approve eu chamar reject payment, eu vou mover para order rejected. Beleza? Só que essa classe ainda não existe, então a gente pode criar ela. Order rejected.ts. E daí, deixa eu copiar essa aqui, por exemplo. E aí só mudar o nome aqui, ó, order rejected, beleza? E daí aqui nesse local eu tenho que trocar isso aqui, ó. Nesse local eu tenho que trocar isso aqui pra cá. E tirar isso aqui daqui, beleza? E daí, só que eu vou fazer um negócio diferente aqui só pra gente ter mais regras ainda. Eu vou colocar tudo aqui, ó, só pra você ver, ó. E depois a gente resolve isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui e vou deixar isso aqui assim. Já já a gente volta aqui e resolve isso aqui. Então, order approved. Aqui no order approved eu posso rejeitar o pagamento. Então, vamos importar isso aqui e vamos lá no order pending também. E vamos reprovar o pagamento também se for chamado esse método e o estado for esse aqui. E aí eu só preciso importar isso aqui. Beleza, feito aqui. Então, de um estado eu posso mudar para outros estados. Beleza, tranquilo. Um problema disso aqui é que uma classe de estado conhece a outra, mas esse é um caso onde eu preciso de um estado mudar para outro. Se não for esse o caso, você não precisaria desse acoplamento entre os estados, porque aqui no meu caso eu tenho uma ligação direta entre os estados aqui, beleza? Mas se você observar, vamos fazer agora as condicionais, as regras aqui. Então o que eu fiz de regra? Eu fiz que quando eu chamar aqui na minha order, aqui por exemplo, chamar approve payment, o estado que tiver aqui inicialmente vai chamar approve payment aqui no método dele. Ele vai iniciar com order pending. Então se a gente vir order pending vir em approve payment, o que vai acontecer? O próprio order pending, o próprio estado aqui, ele vai mandar a ordem, mudar o estado dela para order approved. Então a gente volta na order e agora esse estado aqui passa a ser order approved. Beleza? Se daqui eu chamar, por exemplo, ship order, olha que interessante, aqui eu posso mandar o pedido para o cliente. Console log enviando o pedido para o cliente. Beleza? Beleza. Se daqui eu chamasse, por exemplo, wait payment, o meu pagamento volta a ser order pending. Então, se daqui eu chamar, nesse estado eu chamar order ship order, não posso enviar agora o pedido para o cliente, porque o pagamento está pendente. Então aqui eu vou falar, não posso enviar o pedido com pagamento pendente. Beleza, feito assim. Feito aqui essa regra aqui. Agora, se daqui eu chamar reject payment, eu vou para esse estado aqui, ó, na classe order rejected. E daí eu vou criar uma regra que não existe no mundo real, provavelmente isso nunca vai existir porque um e-commerce quer vender. E se um pagamento for recusado, você simplesmente dá uma nova opção para o cliente pagar novamente, né, no caso. Só que aqui eu vou simular aqui. Se eu chegar no pagamento rejeitado, eu não vou aceitar mais nenhum tipo de pagamento. Então eu não vou nem mover a order para pendente mais e nem mover para aprovado. Então daqui eu vou morrer aqui, meu pedido morreu. Recusou o pagamento, eu não faço mais nada. Então aqui eu vou simplesmente, ó, approve payment aqui vai me falar assim, ó, não posso
aprovar o pagamento porque o pedido foi recusado. Beleza, aqui embaixo a mesma coisa. Não posso recusar o pagamento porque vou deixar assim mesmo, porque o pedido já está recusado. Então aqui eu vou falar, não posso recusar o pagamento porque o pedido já está recusado. E aqui no wait, a mesma coisa desse aqui, ó. Não posso mover para pendente porque o pedido foi recusado. Beleza? Então aqui vai morrer em tudo. E aqui também, ó, console log. Não posso enviar um pedido com pagamento recusado. Beleza? Então aqui, o que vai acontecer? Dependendo do meu estado e usando o polimorfismo, a gente não precisa de nenhuma condicional. A gente simplesmente fala, olha, o meu estado do meu pedido é isso. Se eu chamar na minha order enviar pedido, ela vai chamar de dentro do estado que ela tiver. Então, baseado no estado que ela tiver, ela vai fazer a condicional automaticamente para mim. Então, executando, observando aqui agora, vamos ver se não faltou nada. Ó, order pending aqui tá certinho. Vamos ver, order approved tá certinho, order rejected tá certinho. Beleza, o shopping order é a nossa interface. Agora a gente pode então partir para o nosso main. Então vamos lá, main.ts, vamos criar uma nova order igual a new shopping order. Beleza? Tranquilo? Aqui eu posso falar order.approve payment, por exemplo, porque o nosso estado inicial é pagamento pendente, né? Eu acho que a gente não criou nenhum feedback aqui, vamos ver. A gente não criou nenhum feedback, a gente não vê nada na tela, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos no nosso shopping order e vamos no nosso set state aqui, a gente pode falar assim, console.log o estado do pedido agora é this.getStateName, ó. Achamos uma utilidade para esse método. Beleza, agora voltando aqui no nosso main, agora a gente deve ter algum feedback visual aqui na tela. Beleza. Então aqui, ó, começa com pendente, né? Aqui foi aprovado. Se eu chamar daqui order.ship order, ele vai enviar o pedido para o cliente. Olha que interessante, ó. O estado do pedido agora é aprovado, enviando o pedido para o cliente. Beleza? Simples assim. Só que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Por exemplo, se eu viesse aqui e falasse daqui order.wait payment, aqui vai para pendente de novo, ó. Pendente. E agora, se eu chamar order.ship order com pagamento pendente, ó, olha o que acontece, ó. O estado é aprovado, depois pendente, não posso enviar um pedido com pagamento pendente. Você vê que a gente está trabalhando com condicional, a gente está fazendo basicamente ifs aqui, mas sem escrever nenhum if no código. A gente está usando basicamente polimorfismo para fazer os ifs, as condicionais aqui no nosso código. Se eu chamasse daqui, por exemplo, ó, daqui de baixo, ó, order.reject, lembra que eu te falei que daqui eu não quero sair, então daqui eu não posso falar approve ou order.wait payment ou order.ship order. E aqui eu vou chamar o approve de novo, ó, approve. Porque de todo jeito daqui para baixo, ó, daqui não altera mais o estado. Não. Vou colocar um não aqui também. Não. E não. Se eu executar isso aqui agora, olha que interessante, ó. Aqui, ó, não posso enviar o pedido com pagamento pendente e daí eu recuso o pagamento, ó. Daqui de baixo não posso aprovar o pagamento porque o pedido foi recusado, não posso mover para pendente porque o pedido foi recusado, não posso aprovar porque o pagamento foi recusado, não posso enviar o pedido porque o pagamento foi recusado. Tudo isso aqui embaixo aconteceu porque eu recusei o pagamento aqui, beleza? Então eu só fiz isso desse jeito para você ver que, baseado no estado, a nossa classe muda completamente o comportamento dela.
beleza? Porque a gente moveu os códigos do comportamento para dentro dos estados aqui, ó, nesse caso especificamente, beleza? E daí você precisa analisar caso a caso. Você pode fazer, como eu fiz aqui, eu fiz a order conhecer os estados, e os estados conhecer a order, e os estados conhecer cada um dos estados. Você não precisa necessariamente disso tudo aqui, tá? Nesse caso especificamente, porque aqui, ó, eu falei, por exemplo, todos os estados conhecem a ordem que eles mexem, porque eles precisam manipular o estado da ordem aqui. E todos os estados conhecem outros estados também, no caso, porque eles precisam mudar para outros estados aqui. Você não precisaria de fazer isso dessa maneira se você não precisasse dessa relação tão acoplada assim entre as classes. Beleza? No livro eles falam, você pode ou não fazer essas relações dessa maneira aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o padrão de projeto State que a gente aplicou na prática aqui. Eu vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!